Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E hoje estaremos aqui exemplificando aqui o uso da API dos Correios para consulta de CEP, cálculo de frete e também de prazo. Tudo isso usando uma biblioteca gratuita que foi implementada com Node.js e que está disponível aqui no GitHub para uso, né? Ela está como open source, então é uma solução aí simples que a gente vai exemplificar aqui, mas que é muito útil e é muito fácil para você integrar aí seus aplicativos desenvolvidos aí com Node.js, no caso. Essa biblioteca, ela está aqui o GitHub do desenvolvedor, que é o Vitor Leal, né? Então é github.com/Vitor Leal. Então você tem aqui o Node Correios, que é o repositório aqui da biblioteca. Tem aqui, né, exemplos de como usar, como você faz a instalação, é bem completo aqui. Fácil para você integrar aí nos seus aplicativos desenvolvidos com Node.js. Essa biblioteca, ela faz uso da API dos Correios. Tem aqui também na documentação que eu montei para esse vídeo, um link aqui para o manual, que vai abrir essa página aqui dos Correios, que já vem um PDF aqui, com as instruções de como você faz a integração com o web service lá deles, né, no caso, que é a API que você consegue estar usando para checar valor de frete, calcular prazo também de entrega e também pesquisar CEP, ou seja, buscar endereço a partir de um CEP. Bom, a gente vai estar montando aqui um simples exemplo e para isso vamos criar um projetinho aqui. Vamos criar, no caso, um diretório chamado API Correios, para o nosso exemplo aqui. Dentro desse diretório a gente roda um npm init para a gente criar o nosso package.json e iniciar o nosso projeto Node, né? E instalar aqui o que a gente vai precisar para esse exemplo, que é o Express. O Express é um micro framework para a gente poder conseguir aí criar nossas rotas, né, na aplicação Node, né? E a biblioteca aqui, Node Correios. Depois disso, a gente vai criar o arquivo principal da nossa aplicação aqui. Eu vou chamar aqui de server.js. E esse arquivo, ele vai conter esse conteúdo aqui que eu já deixei já para a gente ganhar tempo com relação à implementação de código. O que a gente pode fazer aqui? Eu já fiz aqueles passos ali de criar o diretório, já rodei aqui o npm init, então ele já criou aqui meu package.json e eu também já instalei o Express e o Node Correios, então ele já criou aqui o Node Modules com tudo instalado aqui já para mim. Vou aqui abrir o nosso Visual Studio Code para a gente poder já começar a criar nossos arquivos aqui de exemplo. Então estamos aqui na raiz do projeto. O que eu vou fazer aqui? Eu vou aqui, ó, na raiz, criar nosso primeiro arquivo, que é o principal, que eu vou chamar de server.js. Se você quiser chamar de index, app, tanto faz. Já vou colocar aqui o conteúdo dele. Ele vai fazer aqui a importação, né, do Express. Aqui a gente cria a instância do Express. Informa para o Express que ele vai interpretar JSON. Por padrão, ele não entende JSON por padrão, né? A gente tem que explicitar isso aqui. E aqui a gente vai estar criando dentro de SRC, vamos criar um subdiretório SRC aqui, e dentro de SRC vamos criar um arquivo index.js, que vai ser a nossa rota principal aí. Ele vai ser, na verdade, o repositório das rotas. E passando para ele aqui a nossa instância do Express, né? Passando aqui como parâmetro para esse index que nós vamos criar. Através do app, a gente também roda nosso servidor. Está aqui na porta 9000, tanto faz. Se quiser usar 3000, por exemplo, também pode ser. A gente pode mudar aqui. Vamos usar a porta 3000. Então, quando a gente for executar, dando tudo certo, vamos receber essa mensagem aqui na console. Isso vai indicar que o nosso servidor já vai estar funcionando, nossa aplicação também. Bom, então o próximo passo aqui é a gente criar esse diretório SRC. Dentro de SRC a gente cria o nosso index.js.
para que esse código aqui funcione. Se não for o nome index.js, eu tenho que aqui informar o nome do arquivo, se for um nome qualquer que não seja index. O index ele já entende por padrão. Então esse index, a gente vai ver aqui na nossa documentação, ele vai possuir simplesmente a chamada para as nossas rotas, né? Nós vamos criar duas rotas aqui na aplicação, uma para consultas de CEP e a outra para calcular frete. Então eu vou copiar aqui. Até então não tem nada de diferente de uma aplicação Node, né? Um exemplo bem simples por enquanto. Ou seja, o que a gente precisa fazer agora? A gente precisa criar numa pasta chamada routes o arquivo CEP e também o arquivo frete, que vão ser o que? Os arquivos que serão chamados quando essa rota for acessada, ele vai chamar o arquivo CEP, e quando a rota frete for acessada, ele vai chamar o arquivo frete. Então esse arquivo aqui ele vai servir para isso, para você redirecionar para as devidas rotas aí as requisições que chegam na nossa aplicação, né? Então em SRC a gente cria aqui uma pasta chamada routes e cria os dois arquivos, CEP e frete. CEP e frete. Vão ser os dois arquivos aí que vão efetivamente fazer o uso da biblioteca Node Correios, né? Então, consultando aqui a nossa documentação aqui, o arquivo CEP, que no exemplo aqui está como consulta CEP, tanto faz aí, né? O que a gente precisa fazer? A gente precisa, além de importar o Express, porque ele vai tratar da rota, né? Ele vai criar aqui uma instância do router para poder conseguir criar a rota aqui do tipo post, no caso. E ele também vai importar o nosso Node Correios, nossa biblioteca. A partir dessa importação, que vai estar para essa variável aqui, a gente vai criar uma instância dessa biblioteca para essa variável Correios aqui, que é ela que vai efetivamente chamar os métodos que a gente precisa. Aqui nesse exemplo vai ser o método consulta CEP. Beleza? Vamos aqui então pegar aqui o nosso exemplo no nosso arquivo CEP. Então a gente instancia a biblioteca Node Correios, instancia aqui, né, no caso, através dessa variável Correios aqui, dessa constante. Então a gente está criando aqui uma rota do tipo post, ou seja, a gente tem que enviar no campo da requisição o campo CEP com o CEP que a gente quer consultar. Então uma rota do tipo post, onde está sendo enviado o CEP. Então esse CEP está sendo enviado para onde? A gente chama aqui a instância que a gente criou aqui do Node Correios, chamando o método consulta CEP, e informa o CEP que está sendo enviado, que está sendo passado aqui. Dando tudo certo, esse resultado é retornado para a gente lá com o endereço referente ao CEP que foi passado. Caso tenha algum erro, então esse erro vai ser retornado para a gente também. Beleza? Então, como é uma API, a gente precisa usar aqui nesse caso um software cliente para consultar, para fazer requisições, né? HTTP. Aqui no exemplo eu vou usar o Insomnia. Então vamos salvar aqui. Vamos rodar o nosso exemplo pela primeira vez aqui para ver se está tudo ok. Então a gente já está na pasta aqui, basta rodar um node e o nome do arquivo principal, que é server.js. Ele deu um erro aqui. Antes de rodar, vou fazer o seguinte: eu já trouxe para cá o conteúdo do arquivo frete, porque senão, como ele já está sendo chamado aqui, né? Se eu for rodar vai dar erro. Então vamos olhar aqui o conteúdo desse arquivo. Então basicamente é a mesma estrutura, ele vai importar aqui a biblioteca, né? Node Correios. A gente cria a instância da mesma forma. Porém, a quantidade de atributos de campos que a gente tem que passar, de parâmetros, né, para o método de cálculo de frete, frete, né, de preço,
essa quantidade de parâmetros é maior. Então ele tem um mínimo que é exigido, os campos que são obrigatórios, que são esses aqui. Então todos que estão aqui são obrigatórios. Então você tem o código do serviço, CEP de origem, CEP de destino, peso, formato, aí se é caixa, se é envelope, comprimento, altura, largura e diâmetro. Então isso aqui é o mínimo. Tá, e de onde que está sendo tirada essa informação, né? Onde que eu vi isso? Então isso tudo a gente vê aqui na documentação da API dos Correios. Então você observando aqui a especificação para cada método, para cada recurso aqui da API, você vai ver o que é campo obrigatório, o que não é. Tá aqui, ó. Tá vendo? Com base nisso, a gente precisa informar esses campos aqui, né? No mínimo esses aqui, para que a gente obtenha êxito aí ao consultar o custo de um envio, né, de um CEP de origem até um CEP de destino. E aí, de acordo com o serviço, esse custo vai variar. Se é SEDEX 10, se é SEDEX, se é encomenda normal, né, os serviços que o Correio oferece aí, né? Ou seja, agora que a gente tem todos os arquivos aqui, então aqui, ó, o que a gente está recebendo aqui do body da requisição, que é uma requisição POST. Então eu estou desestruturando tudo aqui para criar cada variável aqui, né, já com respectivo valor. Essas variáveis são passadas como parâmetro aqui pro método calc preço da API dos Correios. Então, com base nessas informações, deu tudo certo, ele retorna para a gente esse resultado com as informações lá de preço, de tudo referente à pesquisa que foi feita. Caso contrário, se tiver um erro, ele vai retornar para a gente o que aconteceu. Beleza? Agora sim a gente pode executar, né? Lembrando, a gente vai rodar o servidor na porta 3000, né? Então vamos aqui no nosso shell, rodar aqui o node server.js. Ok, agora a gente não recebeu nenhum erro. Estamos ok aqui, o servidor rodando na porta 3000. Vou abrir aqui o Insomnia. Vai ser o software que eu vou usar aqui como cliente para as requisições aqui. Ok, então aqui no nosso Insomnia, vou criar aqui uma requisição, nova requisição. Vou chamar de CEP. Ela vai ser do tipo POST. E o campo eu vou preencher com JSON. Já vou criar outra aqui, outra requisição, chamada frete. Também vai ser um POST e também um JSON. Vamos criar aqui, então a gente tem as duas requisições. Vamos primeiro fazer a consulta ao CEP. Então a nossa API está rodando em localhost na porta 3000 e o endpoint aqui é CEP. Como é do tipo POST, a gente tem que informar aqui, ó, no corpo da requisição, o parâmetro que está sendo esperado lá, que é o CEP. Então eu vou aqui já informar o CEP. Vou pegar um do exemplo que está aqui. Vamos aqui no Insomnia. Então eu quero saber o endereço referente a esse CEP. Vamos enviar a requisição. E está aqui, Rua Voluntários da Pátria, Botafogo, Rio de Janeiro. Então essa aqui é o método, né? A função para consultar CEP, buscar os dados de um CEP. No caso do frete, aí a gente já tem que pegar, vamos aproveitar aqui o endereço aqui de cima, copiar, vai ser o mesmo endereço, vai mudar o endpoint aqui para frete. Só que a gente tem que enviar todos aqueles dados lá que eu já deixei aqui, ó. Exemplo do campo body na requisição POST do Insomnia, tá vendo? Então já estão aqui preenchidos, onde eu coloquei o código de serviço 410. Aqui, ó, o Vitor Leal, ele diz alguns, ele deixou aqui explícito alguns. Cadê? Aqui, ó, tem o 04014, que é SEDEX à vista, e por aí vai, ó, tá vendo? É o código de serviço, pode ser usado naquele campo lá. Então, caso queira usar outro, mas aqui, ó, eu já deixei preenchido para o nosso exemplo.
Vou copiar aqui. Então isso aqui tem que ser enviado no body aqui da requisição do post. São os campos que estão sendo aguardados lá. Então o formato é 1, que é caixa, se eu me lembro. 27 centímetros, tanto comprimento, altura, largura e diâmetro, o valor que é informado aqui é considerado como em centímetros, a unidade lá, né, a medida. Então 27 centímetros, 8 de altura, 10 de largura, 18 de diâmetro. Vamos enviar. Então retornou para a gente aqui, 200, status 200 ok, da requisição, né? Então, para esse serviço, o custo desse CEP para esse, que se não me engano é de Rio de Janeiro para Santa Catarina, vai custar R$ 75 aqui, no caso. E existe aqui, ó, eu vou parar o servidor aqui rapidamente, a questão do consulta, frete e prazo. Então aqui, ó, consulta preço e prazo, que é um outro método que ele recebe os mesmos parâmetros aqui que o consulta preço somente. Então aqui você pode ter também esse método aqui, consulta preço prazo, vai enviar os mesmos parâmetros lá para a API, né? Vamos rodar o servidor novamente e a gente volta lá no Insomnia, faz a mesma requisição aqui, ó, do frete, só que ele vai estar usando um método lá que vai trazer mais parâmetros aqui para a gente. Então quando a gente faz essa consulta também querendo saber o prazo de entrega, então eu venho o prazo aqui em dias, 8 dias, prazo de entrega, o valor, então é um pouco mais completo. No caso, usando esse método aqui, ó, calc, preço, prazo, que vai receber os mesmos parâmetros que a gente enviou lá pro calc preço, né? Ele recebe os mesmos parâmetros, os mesmos obrigatórios no caso, né? Então, é isso aí, esse é um exemplo bem simples aqui, né, de como usar essa biblioteca aí, desenvolvida aí pelo Vitor, né, tá o GitHub dele aí, usando a API dos Correios.